Olá, bem-vindo a mais uma live da EGP. Sou a Débora Vasques e o assunto de hoje é eficiência no setor público. A EGP realizou a primeira semana jurídica para comemorar os 30 anos da Constituição Federal e também os 71 anos do Tribunal de Contas do Paraná. E quem acompanhou e está com a gente hoje é o nosso presidente aqui do Tribunal de Contas, o nosso conselheiro Durval Amaral. Tudo bem? Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Que bom, muito obrigado por prestigiar a nossa live hoje. Convite como esse a gente não recusa, a gente participa ativamente. Muito obrigado. Então vamos lá, essa semana foi realizada a primeira semana jurídica aqui do Tribunal de Contas, né? Cujo tema é os 30 anos da Constituição Federal. Na sua visão, qual o legado deixado pelo legislador constituinte? Eu sempre digo que esta é a Constituição Cidadã. Aliás, é um apelido que se foi dado à Constituição, porque ela veio em um momento de grande ebulição política do país. Nós vivíamos um regime militar, um regime de exceção, um regime ditatorial, que aos poucos a sociedade foi lutando pela anistia ampla, geral e restrita, foi lutando pelas eleições diretas no país e foi conquistando com muito suor, com muito sangue dos dois lados, tanto daqueles que estavam na oposição, mas alguns também do próprio governo militar, acabaram padecendo nessa caminhada, que foi uma caminhada triste na história do país, e que o nosso legislador constituinte, que não foi uma constituinte eleita exclusivamente para formatar uma nova Carta Constitucional, foi eleito um Congresso Constituinte, então com muitas virtudes, mas também com alguns vícios oriundos do próprio parlamento, de muitos anos da prática política de situação ou de oposição naquele momento. E tudo se levou para dentro da Constituição. Nós tivemos uma Constituição, essa nossa Constituição Cidadã, com muitos detalhamentos, ao invés de se colocar dentro da Constituição apenas princípios fundamentais, acabou se optando o legislador por muitos detalhamentos. Por quê? Era tanta insegurança, tanto receio naquele momento, em 88, que o país pudesse passar por uma regressão, não é? Então, eu até disse isso e é bem verdade, o Constituinte ele olhava para o retrovisor com medo do regime militar e quis assegurar de forma até minuciosa, de forma detalhada, dentro da Constituição, todo um Estado de Direito, todas as garantias individuais para que aquele regime militar nunca mais voltasse a assombrar o povo brasileiro. Entendi. E a tecnologia de informação tem avançado muito rapidamente, e uma das suas consequências é o impacto nas causas das relações sociais. A gente observa novos conflitos e novas questões jurídicas sendo levantadas pela sociedade. Como o senhor vê o papel da interpretação constitucional neste momento em que a sociedade está mais complexa e mais dinâmica? Vamos imaginar que em 1988, quando o Constituinte elaborou a nossa Constituição, computador era uma coisa assim que estávamos começando a era do computador. Eu me lembro que nessa época aí talvez nós tivéssemos... Você certamente não vai lembrar disso, e muitos jovens que estão me ouvindo não vão lembrar. O computador mais avançado chamava-se 286, depois veio o tal do 386 e o 486, que daí já foi uma revolução na velocidade daquelas máquinas. Então, era impossível ao Constituinte imaginar como estaria o Brasil 30 anos depois. Então, é impossível a gente olhar para a nossa Constituição e enxergarmos, ou o mesmo Constituinte ter aquela capacidade de enxergar, o quanto o mundo mudou. Eu me lembro que alguns anos atrás, um meio de comunicação era o telex, depois o fax, e hoje nem e-mail se usa muito mais, hoje é o WhatsApp, quer dizer, então essa modernidade faz com que todos nós, do mundo todo, tenhamos a necessidade de nos comunicar com muita velocidade, com muita rapidez.
E isso repercute, obviamente, nas relações sociais. Isso repercute também no relacionamento de uma instituição como o Tribunal de Contas com os nossos jurisdicionados e com os nossos cidadãos, aqueles que nos colaboram de forma voluntária e gratuita para o controle social. Quer dizer, então esses mecanismos todos, esse novo mundo, essa nova era da informática, que nos atropela a todo momento com novos avanços tecnológicos. Nós temos que estar sempre muito atentos, muito ligados, principalmente ao Tribunal de Contas, para poder estar em sintonia com essa era cibernética, essa era da informática e com o cidadão que quer efetivamente participar. Entendi. E um dos fundamentos da Constituição de 88 é a preocupação em construir uma sociedade mais justa e igualitária. Como o senhor vê que a administração pública pode contribuir para que isso ocorra? Olha, parece um sonho, mas essa é a aspiração de todos aqueles que têm um ideal de servir, de todos aqueles que acreditam que a democracia é o melhor regime jurídico, inclusive para diminuir as desigualdades. Eu posso dizer aos mais jovens que não existe solução para aqueles que vivem em sociedade, aqueles que vivem o tempo de hoje, que não seja através da democracia, que não seja através de uma ampla participação política. E este é o melhor caminho para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e mais igualitária. É nisto que a gente acredita. E para que você possa construir uma sociedade com essa característica, você tem que diminuir as desigualdades. Para diminuir as desigualdades, você tem que diminuir a corrupção. Para diminuir a corrupção, você tem que aumentar a eficiência da administração pública. Você tem que aumentar a participação da sociedade, cobrando, fiscalizando e cobrando a boa aplicação dos recursos públicos. Quanto mais burocrático, quanto mais regras tivermos, quanto mais empecilhos colocamos e exigências colocamos, você cria mais dificuldades. Criando mais dificuldades, você é um campo muito fértil para a corrupção. Então nós temos que ter assim, muita objetividade, muita eficiência na administração pública, muita eficiência pelo nosso tribunal, que é um órgão de controle externo, com força constitucional, para que a gente possa fazer com que o Estado possa ser um tanto quanto menor, mas muito maior, para poder efetivamente contribuir para uma sociedade mais igualitária. Entendi. E o que os gestores podem fazer para tornar o Estado brasileiro um pouco mais eficiente? Primeiro, nós temos que diminuir a burocracia. Nós temos que diminuir a burocracia e aumentar a eficiência. E nós temos que ter muito claro que o Estado não pode continuar sendo um paquiderme, ele não pode continuar agindo lentamente. A sociedade quer respostas muito eficientes. Então o Estado tem que fazer o quê? Saúde, com certeza. A saúde tem que ser de eficiência, tem que ser padrão, tem que ser de qualidade, porque as pessoas precisam ter no Estado e na saúde pública um padrão que não possa haver diferenças entre ricos e pobres, não é? Que todos possam ter a mesma assistência. Então, isso é eficiência do Estado na área da saúde. Na área da educação, nós temos que ter, com toda certeza, eu acredito nisso piamente, você só vai construir uma sociedade onde as conquistas sociais, elas aconteçam todos os dias e que as pessoas não possam ser usadas, é um jargão antigo, mas é verdade, como massa de manobra, na medida em que a sociedade seja crítica. Para você ter uma sociedade crítica, você tem que formar uma geração. E não existe outro mecanismo que não seja através da educação. Então o Estado, como indutor, tem que dar educação, tem que dar formação, tem que ter qualidade, para que a sociedade tenha uma massa crítica que possa diferenciar com muita facilidade o certo e o errado. E segurança pública, porque não adianta você ter uma boa saúde, não adianta você ter uma boa educação e você ser assaltado, ser morto a qualquer momento,
violentamente atacado. Quer dizer, então, você só diminui o problema da segurança na medida que você investe em educação, na medida em que as pessoas saibam que eles não vão precisar furtar para poder ter acesso à saúde, na medida em que as pessoas saibam que com a educação, o acúmulo de conhecimento que tiveram ao longo dos anos, vai conseguir uma sociedade melhor, vai conseguir ter uma vida melhor, porque a próprio padrão intelectual vai propiciar esse resultado. O resto, o Estado pode deixar para a iniciativa privada fazer, porque ela faz com muito mais competência do que o poder público. Eficiência, é verdade. E como os tribunais de contas podem contribuir para essa transparência, para essa eficiência na administração pública? Nós temos que cobrar resultados, né? Na verdade, hoje nós temos que cobrar exatamente isso. Imagine só que você tem 25% de toda a receita tributária de um estado ou de um município que vai para a educação. Então, é bastante dinheiro, é muito dinheiro. O que o tribunal tem que fazer? Tem que cobrar a eficiência. Se há evasão escolar, quais são os índices das escolas públicas, do IDEB, se elas estão correspondendo, se as crianças estão aprendendo, estão se inserindo no contexto social, estão sendo preparadas para serem cidadãos de verdade. Então, é cobrar eficiência na aplicação do recurso público. Por exemplo, na saúde mesmo, não é? Não adianta você ter uma rede enorme de postos de saúde se não tiver um médico para atender, se não tiver um especialista, e que ele, ganhando o salário que ganha, que ele esteja lá presente para cumprir as horas que ele efetivamente é remunerado, mas atendendo bem a população e dando o amplo respaldo e atendendo às expectativas que a população espera. Quer dizer, então, é cobrar eficiência na aplicação, no caso dos municípios, 15% do orçamento público, do total arrecadado, é para a saúde. Então, nós temos que cobrar eficiência na aplicação desses recursos públicos, para que eles não escorram pelo ralo. Não é? Então, e assim nós vamos. Eu acho que essa é nosso grande compromisso enquanto órgão de controle externo, enquanto Tribunal de Contas, cobrar, exigir eficiência na gestão pública e profissionalismo, porque os maus gestores, eles têm que ser afastados da vida pública, e serão afastados porque são maus gestores, ou porque são incompetentes, ou porque são desonestos. Exato, né? Então, na verdade, na atividade pública, eficiência é tão importante que é um princípio constitucional. Perfeitamente, perfeitamente. Eu penso que nos tempos modernos de informática, de domínio público, da eficiência da administração pública, ela tem que ser cobrada a todo momento. E quem pode ajudar? O cidadão. Através do quê? Das organizações sociais, através da atividade dele como cidadão, cobrando o controle social. E essa eficiência, ela será resultado de uma participação efetiva da sociedade. Porque o órgão de controle, o Tribunal de Contas, ao longo de muitos anos, nós analisávamos prestação de contas, números, balanço contábil. Não é? Hoje, o tribunal continua fazendo isso e vai continuar fazendo. Só que cobrar a eficiência significa um amplo envolvimento da sociedade e a participação da sociedade, através do controle social. Porque a sociedade, é a pessoa que vai a um posto de saúde, que tem o seu filho na escola, que pode dar esse feedback para o próprio Tribunal de Contas se a saúde naquele município está sendo bem prestada, se ela é realmente eficiente, se ela realmente traz bons resultados. É a presença do menino, da menina na escola, uma escola que tem um bom conceito no IDEB, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas que pode nos dar o sinal de que a educação, aquele recurso que está sendo empregado, está sendo eficientemente empregado, trazendo resultados. Então eu acredito assim, como uma verdadeira profissão de fé, que a eficiência da administração pública depende em muito da participação da sociedade, não é? Do controle social, das pessoas se envolvendo, denunciando, participando, cobrando, para que as administrações públicas municipais ou a administração pública estadual possa se tornar cada vez mais eficiente e melhor, para que o dinheiro público seja bem aplicado. E aí, nessa integração entre sociedade, população, obviamente, sociedade e população, e
o Tribunal de Contas possa trazer resultados eficientes para todo o Estado, para todos os munícipes. Não adianta pensarmos que nós vamos aumentar a receita, que vai aumentar a quantidade de dinheiro público para se investir em educação, para se investir em saúde, para se investir em segurança pública. A sociedade não aguenta mais pagar essa conta, não é? Então o que nós temos que fazer? É aumentar a eficiência, trazer mais resultados para a população. E isto só com a eficiência da administração pública. Com competência, profissionalismo e bons gestores. Entendi. E tendo uma sociedade mais ativa também, né? Mais presente, participativa. Cobrando e participativa. E a sociedade vai ser tanto quanto mais participativa, quanto maior for o investimento em educação, que é a única alternativa para todos nós. É verdade. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Agradeço muitíssimo. Até uma próxima, espero. E, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeos para vocês. Aproveitem o fim de semana e acessem nossa página e nossos cursos online que são gratuitos. Obrigado, até mais. Tchauzinho!